Olá amigos, este é o nosso canal Parúzia. Parúzia é uma palavra de origem grega que significa o retorno de Jesus ao planeta Terra. No nosso grupo de discussão também chamado Parúzia, que tem mais de 20 anos, nós discutimos ao longo desses anos, principalmente sobre profecias e todos os assuntos do noticiário internacional que tivesse relacionamento com aqueles cenários que nós acreditávamos serem relacionados ao cumprimento das profecias. Agora estamos começando esse canalzinho aqui, né, no YouTube de maneira bastante modesta, de maneira bastante humilde. A ideia é dialogar com vocês e tentar conversar, passar essas informações de uma forma realmente direta e tentando evitar sensacionalismos, absurdos científicos, questões de politicagem, política internacional até podemos discutir, não é verdade? Porque muitas vezes a política internacional tem relação com o que acontece no mundo como um todo e isso tem impacto no cumprimento das profecias. O assunto hoje é relacionado à notícia talvez mais importante das últimas semanas no mundo, que é o surgimento de um surto de coronavírus, um vírus do tipo da gripe surgido na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. Wuhan é uma cidade de 10 milhões de habitantes, uma cidade quase do tamanho de São Paulo. E é a capital da província, né, a província de Hubei, como eu disse. É uma província que tem quase 60 milhões de habitantes. Então, apenas essa província de Hubei tem uma população maior do que a soma dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A China tem a maior população do mundo, como todo mundo sabe. E toda essa província inteira está isolada por terra e por ar do resto da China para evitar ou tentar minimizar a contaminação. Então, até o momento, hoje, 26 de janeiro, quando eu faço esse vídeo, o número de casos confirmados não chega a 2.000 e o número de mortes causadas pelo coronavírus é da ordem de dezenas. Mas então, por que a preocupação tão grande? Por causa do potencial desse vírus. O governo da China já estava muito preocupado nos dias anteriores, quando tomou essas decisões muito sérias, decisões impressionantes de isolar uma região enorme do país, de cancelar de maneira generalizada os festejos do Ano Novo Chinês e tomar uma série de atitudes, proibição de comercialização de animais e tudo mais. Nós não sabemos se eles já tinham conhecimento do que anunciaram hoje, ou seja, o ministro da Comissão Nacional de Saúde da China anunciou que foi descoberto, e isso é extremamente sério, que o coronavírus, ao contrário de outros vírus famosos de anos atrás, como o SARS, o coronavírus tem a capacidade de transmissão antes da pessoa mostrar os sintomas. Então, durante o período de incubação, cada pessoa contaminada está contaminando as outras ao seu redor. Claro que não basta chegar perto, né? Tem que haver algum tipo de contato. Mas isso é extremamente preocupante. O período de incubação não está ainda totalmente certo, fala-se de 1 dia a 14 dias, mas imagine-se que sejam, digamos, que sejam 7, 8 dias. Ora, se as pessoas contaminadas não têm sintomas durante 1 dia, 2 dias, 10 dias, 14 dias, então cada uma delas que viajou para fora de Wuhan pode ter contaminado centenas de outras. E esse é o grande problema. Estão sendo tomadas essas medidas tão sérias agora? Sim. Mas com a descoberta de que o vírus se propaga já nessa fase, antes que a pessoa tenha sintomas, literalmente milhares de pessoas contaminadas podem ter saído de Wuhan para todo lugar na China. Por quê? Porque coisa de 1/4 da população da China viaja nessa época do ano, porque é o Ano Novo Chinês. Calcula-se que mais de 300 mil pessoas saíram de Wuhan
Imagine que, no nosso caso em São Paulo, imagine que o coronavírus tivesse se originado aqui uma semana antes do carnaval. Estou fazendo as proporções. Uma semana antes do carnaval, por exemplo, não vou nem falar São Paulo, Rio de Janeiro. Imagine que o vírus se originasse no Rio de Janeiro uma semana antes do carnaval. Pessoas de todo o mundo vêm visitar a cidade, as pessoas se contaminam, ninguém tem sintoma, cada um que é contaminado contamina outras dezenas de pessoas, depois elas pegam seus aviões, voam para todo lado, chegam em seus países, continuam transmitindo a doença e só depois de tudo isso é que elas têm o sintoma. Essa é a gravidade da situação. Então, do ponto de vista profético, nós sabemos que no início das dores, conforme é citado em Mateus 24, haverá guerras, fome, peste e terremotos. Essas coisas são citadas explicitamente por Jesus. Podemos estar diante de uma dessas dores? É possível. Não necessariamente essa atual, talvez uma próxima, mas é importante que nós fiquemos todos muito atentos. Atentos, sem sensacionalismo, sem medo, sem tomar medidas malucas, tomando cuidado com teorias da conspiração que se espalham pela internet, tomando cuidado com pânico, tá? Mas quem crê na palavra de Deus, quem crê em Jesus, tem que crer em suas profecias. Como nós sabemos, ao contrário do que muitas linhas místicas, espirituais, esotéricas falam, o mundo não vai melhorar lenta e gradualmente até que o ser humano tenha um alto grau de desenvolvimento espiritual. Isso não é isso que vai acontecer, não é isso que está previsto. Está previsto que haverá o princípio das dores, depois o surgimento do anticristo, um grande cataclismo e uma intervenção divina. Então eu vou ler aqui para vocês, especificamente sobre essa questão aqui de peste, Mateus 24. Mateus 24:4, o princípio das dores. Jesus respondeu: atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. Haveis de ouvir sobre guerras e rumores de guerras. Cuidado para não vos alarmardes. Percebem? Ora, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a gripe espanhola, tivemos a Segunda Guerra Mundial. O mundo não acabou, Jesus não voltou. Ele mesmo alerta que haveria grandes guerras, que haveria sérios problemas, mas que ainda não era o tempo do fim. Continuando, é preciso que aconteçam o quê? Essas guerras? Mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Há outras versões aqui. Repare que o equivalente em Lucas desse trecho, e haverá fome e terremotos, né? Lucas 21:11, fala em pestes. Então, gente, devagar com andor. Nós sabemos que no tempo do fim, sim, haverá uma peste terrível. Sabemos que essas coisas vão acontecer, sabemos que ainda haverá guerras, mas não é o tempo do fim. Mas é um sinal. Conforme essas coisas vão acontecendo, nós sabemos que aproxima-se o período do surgimento da abominação de desolação, o surgimento do anticristo. E isso é um assunto com o qual todo cristão, toda pessoa que crê, deveria ter o seu grau de preocupação. Atenção! Jesus nos deu algumas dicas muito importantes. Ou seja, outros virão em meu nome. Se alguém nos campos disser que sou eu, ou seja, ele deixa claro que ele não aparecerá como um ser humano normal. Ele não vai surgir na Judéia, ele não vai surgir em nenhum país. Ele voltará da forma como saiu do planeta, ele voltará no corpo de glória. Então, a segunda vinda de Jesus não ocorre por um nascimento carnal, ele já fez isso, ele não precisa fazer de novo. Mas o anticristo sim. O anticristo, aquele que tentará se passar pelo Salvador,
esse sim terá um nascimento carnal aqui no planeta. Então, cuidado com gurus, cuidado com quem diz ser Jesus, ou quem diz que é a nova encarnação de Jesus, outros que não vão tão longe, mas igualmente falam coisas absurdas, como por exemplo dizer que Jesus é um extraterrestre, que Jesus voltará numa nave espacial. Em suma, o surgimento de uma grande epidemia é algo profético, realmente pode acontecer, tem embasamento bíblico, mas não é o fim do mundo. Pelo contrário, está explícito na Bíblia que faz parte do início das dores. Estamos próximos do retorno de Jesus? Não sei. Podem ser anos, podem ser décadas, podem ser séculos. O que importa é que cada um de nós tem que viver a vida da melhor maneira possível, ajudar e amar seu próximo, ter fé em Deus, ter fé no Cristo, fé no Espírito Santo. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Ok? Até mais.